Start FM. É isso aí, mais um programa A Casa do Mr. Volpe, ao vivo aqui pela sua rádio Start FM. Hoje esse feriado do dia 2 de novembro, já estamos em novembro e o mês está correndo. Hoje é Dia dos Mortos. Como é Dia dos Mortos, a gente trouxe uma seleção musical de pessoas, artistas que já estão lá no andar de cima, né? Mas a gente, enquanto está aqui no andar de baixo. E hoje eu estou tendo a honra e o prazer de receber ele, o professor Paulo Aníbal, que vai vir hoje falar, desvendar os mistérios sobre ufologia. Tudo bem, professor Paulo Aníbal? Tudo bem, Fala pertinho do microfone. É um prazer estar aqui com nossos ouvintes. Legal, então. O que temos de novidade na ufologia, hein? Olha, anda aparecendo algumas filmagens, fotos, até mesmo relatos de pessoas que se dizem abduzidas. Infelizmente, anda aparecendo muito fake, que até ao longo do programa vamos fazer um alerta sobre isso. É, porque tem muita coisa aí que o pessoal fala, mas e aí? E as provas? É este que é o X da questão. A prova mesmo, para realmente evidenciar um fato real, tá complicado. Tá complicado, né? Tá. Ontem até eu estava participando de um programa aqui, a gente está até discutindo que existe seres abaixo da Terra. Sim. Eu falei, o professor pode explicar mais, ele é mais didático. Então, é verdade, professor? Através de alguns relatos que a gente teve oportunidade de angariar, nesses relatos, essas pessoas alegam que tiveram contatos no subterrâneo. Ainda por cima alegam que há gente sobrevivendo no subterrâneo. Até tem uma civilização. De novo, na hora que eu pedi uma evidência melhor, alguma prova, mesmo que seja uma foto, até agora não me chegou. Então eu fico nesse impasse. Até que ponto nós podemos acreditar realmente nesse relato? Não estou desmerecendo. Então eu acabo recebendo os relatos, angariando os relatos. Eu acho até válido tudo para a gente realmente juntar nossos arquivos. Mas ultimamente eu estou muito além somente do relato. Uhum. Eu estou querendo ir muito mais a fundo, através de indícios ou evidências que ajudam realmente a corroborar o relato. Pois o que é. tá difícil. Tá difícil, né? Tá. Então, olha, se você tá aí ligadinho aqui, a gente tá ao vivo aqui também pelo YouTube. Você pode entrar no WhatsApp, telefone 996070731, fazer uma pergunta pro professor Paulo Aníbal, hein? Ou também você pode entrar na página do Start FM Oficial do Face, né? E no YouTube, Start FM Oficial. A gente está em todas as redes sociais aí. Então, estou aguardando a sua pergunta. Lembrando que o programa A Casa do Mr. Volpe tem o apoio do Espaço da Pele, o Centro de Estética. Lá tem fotodepilação, gordura zero, gente. Gordura zero. O design de sobrancelhas e limpeza de pele, aplicação de rena e muito mais. Você pode entrar em contato lá pelo telefone 257-71496 ou 9529198105. Você pode falar com a Ana lá que ela resolve o teu problema lá, hein? O Espaço da Pele fica na Avenida Amigo Estéfano 355, lá na Saúde. E hoje você fica ligadinho aí que a gente vai sortear uma limpeza de pele e uma depilação. Pode ser homem ou mulher. Então você manda teu WhatsApp aqui pro 996070731 que a gente vai sortear aqui, vamos ver quem vai ganhar. É muito legal isso aí. Aninha, um abraço. Eu sei que você tá ligado aí do outro lado. Muito legal aí pra gente, hein? Então, professor, ontem a gente estava discutindo a respeito da Voyager, que foi a primeira nave que deixou o sistema solar já.
não sei, acho que foi o ano passado, né? Parece Foi o ano retrasado. retrasado, né? Que ela deixou o sistema solar. Primeiro artefato humano que deixou o sistema solar, né? Que está muito além de Plutão. Ela ainda está em movimento, ela vai continuar indo enquanto ela tiver o movimento já direcionado, porque ela está indo pela inércia. Então ontem ela a gente vai estava indo. até discutindo, falei, não Porque no sei espaço se não tem resistência do ar. Aham. Então vai como é vácuo, como ela já adquiriu um movimento inicial, esse movimento inicial vai se manter até ela encontrar algum obstáculo. Aham. Ou até ela brinca ser interceptada por ETs. Quem sabe, né? Quem sabe. Que ela vai embora infinitamente, né? Não, teve até um seriado ficção científica que enfocou isso. Focou isso, a gente falou. Não sei se eu posso falar o nome. Pode. O Star Trek episódio 1. O Star Trek, o filme, né? Filme. O primeiro, né? O primeiro filme Star Trek cinema enfocou essa possibilidade. Que é- Lógico que é ficção, Não, né? ficção, é uma coisa, né? Que tava como Voyager. Aí depois eles descobriram que era Voyager 6. Então, Sim. sabe, 300 anos que tava lá. E... Ela avançou muito na questão do conhecimento que ela adquiriu. Então, agora, mas ela está vagando pelo espaço, ela está indo numa direção já definida. Ela, infelizmente, as informações que ela está mandando para a Terra agora são bem escassas, porque quanto mais afastada ela está, muito mais difícil será a eficiência informacional dela. É rádio, né? Sim, Ainda naquela é época, rádio, década né? de 70 era rádio. Não tecnologia. era a tecnologia de informática que temos hoje. Sim, totalmente diferente. Ela é bem rudimentar, mas tem a grande importância de ter sido o primeiro artefato construído pelo homem sair fora do sistema solar. Ela leva um disco com todas as informações da Terra, né? Sim, professor? acho que é um disco de ouro com algumas ilustrações básicas, alguns conceitos básicos, conceitos numéricos e tem até música. Tem até música. Olha só, interessante isso aí, hein? Porque a matemática tem muitas informações na ordem da matemática. A gente acredita que a matemática é uma linguagem universal. Uhum. É uma linguagem que tem a ver com a atuação de inteligência, a questão da matemática. Então, por isso que ela carrega muita coisa de formação matemática. Agora, eu quero tocar num assunto polêmico. Todo mundo fala, todo mundo questiona, mas ninguém dá uma certeza. Área 51. Sim, eu creio que ela existe. Eu já tive o conhecimento de gente, de pessoas que de certa forma ligaram a essa área por trabalho e me confirmam isso. Na última viagem que eu fiz aos Estados Unidos, não fiz com objetivo ufológico, foi com outro objetivo, foi numa outra área. Porém, é lógico que eu mantive contato. Claro, aproveitar óbvio que tá não. Lá, né? Mas até conversando lá tudo, me passaram absoluta certeza. Eu até olhei um certo material de pesquisadores, amigos nossos, tudo. Essa área 51 talvez seja a área militar de maior segurança dentro dos Estados Unidos. No planeta, Inclusive, né? ela tem vigilância para restringir a espionagem satélite. É mesmo? A área 51 tem uma estrada que passa bem longe, mas tem um limite. Se você sai da estrada e tenta subir o morro onde está as indicações proibidas a entrada, parece de gente, um carro de longe, um carro preto com segurança armado. Então uma base militar altamente vigiada e altamente secreta. Foi lá que foi desenvolvido no passado aqueles artefatos aéreos americanos, né? Até o Blackbird, tudo que eram projetos ultra secretos que ficou posteriormente conhecido como naves de grande rendimento de combate. Bom, a gente vai falar mais um pouquinho dessa área 51 daqui a pouquinho, mas agora a gente vai de música, e música da melhor qualidade aqui. A gente vai vamos ver aqui, George Harrison, My Sweet Lord, e John Lennon, Mother. Vamos lá. É isso aí, George Harrison, My Sweet Lord, e John Lennon, Mother. Duas músicas assim que marcaram
época. E hoje a gente vai tocar muito mais coisa de artistas que já se foram pro andar de cima. Bom, programa Casa do Mr. Volpe hoje está recebendo o professor Paulo Aníbal. Ele que está falando sobre ufologia e muita coisa legal. A gente estava aqui no intervalo e, nossa, trocando altas ideias a respeito de pirâmides, de Área 51, tanta coisa. Gente, a gente vai tocar nesse assunto. Mas antes, professor, eu tô aqui, ó, o Matheus mandou uma pergunta aqui. Obrigado, viu, Matheus, pela audiência, legal. Por que até a NASA ou outro lugar não conseguiram achar vida fora da Terra, professor? Não, oficialmente, realmente, não há nenhuma divulgação oficial de que tenham detectado vida fora da Terra. Porém, as condições orgânicas para a vida já foram detectadas, com moléculas com várias substâncias orgânicas. Inclusive, o ano passado, a NASA anunciou oficialmente para todo mundo que detectou água em estado líquido na superfície de Marte. Portanto, pelo planeta Marte, que aí está uns 60 milhões de quilômetros da gente, só apenas, bem pertinho. Tem a água nos 3 estados da matéria, em sólido, em forma de gelo, no gasoso, em forma de vapor e no estado líquido. Professor, porque é condição primordial para se ter a vida, mesmo que seja vida microscópica, vida bacteriana. E a Agência Espacial Americana está investindo uma boa soma de dinheiro para mandar daqui até 2030, você acredita, mandar uma missão tripulada a Marte. Mas para colonizar. Infelizmente é uma missão só de ida. Não tem volta. Não tem volta. Quer dizer, quem for vai ficar lá E antes disso vai ser mandada uma outra nave, basicamente para ir atrás de formas de vida biológica. Vai ser mandada nos próximos 10 anos. E a famosa base lunar, que eles tanto estão querendo fazer lá como um ponto de referência, que a gente vê em tantos filmes, base lunar. Seria até uma facilidade para futuros projetos espaciais. Por exemplo, na Lua não tem a resistência, a gravidade que temos aqui na Terra. É mais fácil de lançar uma nave. Lançar uma nave no vácuo é muito mais fácil. Baratearia o custo do lançamento. Porém, você tem que construir uma estrutura. Aí que está uma parte custosa desse projeto. Então, não sei se realmente a NASA vai investir em fazer uma estrutura de lançamento na Lua. Agora, voltando naquele assunto que a gente foi aqui para antes da música, a Área 51. Realmente, tem alguma coisa lá? Eu acho que é uma coisa que tá isso há muitos anos, desde 1947, né? Desde 47. Eu acredito que o primeiro artefato, supostamente alienígena, que elas têm, vem do famoso caso de Roswell. Aquela nave que aí o Roswell, que em 47 se tornou público informação, até tem aquela famosa capa de jornal do Diário de Roswell do dia 7 de julho, mostrando com manchete da capa que a Força Aérea Americana afirma categoricamente que capturou uma nave, um OVNI de natureza extraterrestre. Acabaram abafando todo mundo. No dia seguinte, eles fizeram uma outra versão, jogando a informação. Um balão meteorológico, alguma coisa assim. Inclusive tem aquela famosa foto do militar Marcial segurando um pedaço de balão meteorológico. Mas no dia da divulgação, talvez seja o calor, aquele entusiasmo todo de terem pegado material totalmente desconhecido, divulgaram. Aí que eu acho que começou o verdadeiro acobertamento militar dos Estados Unidos e mundial. Aí que os militares viram a necessidade de reter todo o material e informação relativa ao caso extraterrestre. Quer dizer, a verdade está lá fora. Sim. A verdade. Arquivo X, que foi um filme do diretor John Carter. Chris Carter, desculpa. Tem um fundo de verdade? Tem, inclusive no primeiro ano da série evidenciou essa questão do envolvimento militar numa área que eles fazem uma referência à Área 51. Tá nos primeiros filmes da série. Até faz referência à casa de abdução, aquele negócio de implantar implantes nas pessoas, como a agente Dana Scully teve um implante colocar no corpo.
e eles enfocam esse tipo de... a questão de abdução. O próprio envolvimento do agente Fox Mulder da série, ele entra nessa área por causa da abdução da irmã dele, quando ele era pequeno, que ele se lembra disso. Então o próprio Arquivo X enfoca temas primordiais dentro da ufologia, que é avistamento de UFOs, o envolvimento militar, o acobertamento militar e a abdução. É porque ali tem uma trama assim, e tem aquele pessoal lá que quer encobrir de qualquer maneira, né? Sim, e Chris Carter teve consultoria de gente da ufologia americana. Então eles pegaram muita coisa dos anais ufológicos americanos e inseriram num seriado Arquivo X. Muito legal. Bom, vamos pro comercial já, produção? Então a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta a gente vai estar com mais perguntas aí. A gente tem uma pergunta mandada pelo WhatsApp aqui, via áudio aqui no WhatsApp, hein? A gente vai pôr no ar já, você fica ligado aí. E eu volto com mais professor Paulo Aníbal aí, desvendando os mistérios do cosmos. Start FM. É isso aí, voltando com a Casa do Mr. Volpe. Hoje a Casa do Mr. Volpe recebendo o professor Paulo Aníbal, desvendando os mistérios da ufologia. Bom, a gente tem um áudio, tem 2 áudios aí na realidade, né? Que foi enviado pelo WhatsApp aí. Vamos ouvir a pergunta aí. É pro professor Paulo Aníbal. Vamos lá, Opa. Solta aí. Boa noite, Rádio Start FM. Aqui é Cláudio. Gostaria de fazer uma pergunta para o amigo Paulo Aníbal. Paulo Aníbal, como você se posiciona sobre os agroglifos aqui no Brasil e fora dele? O que você tem para falar sobre esse assunto para a gente? Até lá, obrigado, um abraço. E aí, professor? Boa noite. A gente põe Só para esclarecer, o que é agroglifo? São desenhos que aparecem em certas plantações. Normalmente plantações de trigo ou plantas semelhantes no cultivo. Foi aquela que apareceu no filme do Mel Gibson. Sim. O Mel Gibson se baseou nos desenhos da Inglaterra. Eu não lembro o nome na do Inglaterra, filme qual que isso daí, Sinais. Sinais, exatamente. Na Inglaterra, isso daí é muito popular. Inclusive, há muitos anos atrás, quando estive na Europa, eu tive a oportunidade de conhecer um integrante do Cycler Maker. O que é o Cycler Maker? São pessoas organizadas que fazem esses ciclos nas plantações, atendendo pedidos até de empresas. Temos vários desses ciclos bem complexos, inclusive um ciclo, se vai à memória, tem mais de 100, foram feitos por eles, e muita gente atribui aos ETs. Então eu tenho um pé atrás quando se fala dos agroglifos. Porque muita gente está atribuindo a ETs, não estou dizendo que não possa ter real. Sim, pode ter real, mas infelizmente, eu acho que quase 90% deles são falsos. Pelo menos é o que eu pude ter conhecimento na época. Aí depois de algum tempo, esse assunto voltou no Brasil. Principalmente começou a ocorrer esse tipo de situação, acho que foi a partir de 2008, se faz memória. Foi na região, no interior de Santa Catarina. E ocorria todo ano, sempre quase nas mesmas regiões, tudo, e não eram tão complexos quanto dos ingleses. E esse ano ocorreu em dia 26 de setembro, numa cidade no interior do Paraná. A minha posição foi que, para mim, são fakes. E por quê? Por causa de uma série de situações, porque começaram a divulgar, primeiro laudo disseram que pela geometria perfeita, pela capacidade do desenho que está lá perfeitamente posicionado, já afirmaram que era extraterrestre. Não. Temos coisas dentro da biologia como organismos que têm simetria de radial perfeita e parece um fractal. E não é extraterrestre. Pois é. Entendeu? Tudo, né? Então eu já posso matar essa afirmação aí. Depois apareceu, acho que foram 3 laudos que eu li. Segundo um outro laudo, análise microbiológica. Foi recebido, acho que por pesquisador de uma universidade federal aqui do interior do estado de São Paulo. Porém, da data da ocorrência, dia 26 de setembro,
para a data do primeiro contato pesquisador para fazer análise de laboratório, deram-se quase 10 dias. E ficou uma coleta, como está no YouTube, foi feita de qualquer jeito, com a mão direta, de qualquer jeito, não houve uma coleta do próprio pesquisador seguindo as normas técnicas da ABNT, as normas que devem ser seguidas rigorosamente para esse tipo de procedimento. E a universidade lá recebeu essas amostras 196 horas depois, sendo que o recomendado é 24 horas. Então, qualquer análise microbiológica que tenha sido colocada lá, eu desqualifico. Isso, inclusive, se fosse para a justiça, era desqualificado. Não pode servir como prova. Segundo, um outro lá que eu li e fala umas... eu respeito o pesquisador tudo, mas faltou uma consultoria de um botânico específico, de um zoólogo na área de nemateumintos e asqueumintos, porque tem setas foram faladas que simplesmente o mesmo material eu consegui da mesma ressecamento, o mesmo material mumificado sem estar em ciclo algum, através de um simples processo biológico. Entendeu? Então, nesse caso, os 3 laudos são altamente refutáveis, tecnicamente. Então, isso não me convenceu que tem origem alienígena, de forma nenhuma. Inclusive, há 2 anos atrás, quando ocorreu no Sul, houve até denúncia de alguém que estava fazendo, que foi parar num boletim de ocorrência numa delegacia, até que me chegou por e-mail uns certos materiais, certas coisas. Aí eu estou totalmente cético com a intenção da informação alienígena nesse caso. Porque acho que há interesses aí, não vou entrar no... lógico. Bom, e sempre ocorre, esse ciclo apareceu com o número de um partido político embaixo. A lógica... Brincadeira, né? Entendeu? Eu não preciso falar mais nada. Não. São essas coisas que me deixam, de certa forma, bem descrente disso. Isso daí para não citar, sempre privilegiando algum tipo de interesse. Não vou citar qual, que eu não quero fazer propaganda desses interesses. Nem. Por isso que eu não me envolvo com esse tipo de situação de ocorrência. Eu me envolvo sim, quando há um relato de um pouso de uma nave no terreno. Quando fica a marca, que a gente chama de contatos imediatos de 2º grau. Quando fica marca de pouso, trem de aterrissagem, e até a gente tem amostras de evidência desse tipo de situação. Isso sim é palpável, pode ser trabalhado para ajudar a corroborar um relato. Infelizmente, os ciclos, desenhos, implantações, não dá para engolir que é extraterrestre. Eu até jogo um desafio. Por que não ocorre desenhos em talos maiores, de trigo, coisa semelhante? É fácil alguém fazer. Por que não fizer com talo de arbustos, de aves homogêneas no terreno, aparecendo um desenho perfeito? Ou até mesmo, vou até facilitar, do tamanho da grossura de uma cana-de-açúcar madura. Por que não aparece? Já que temos canaviais extensos. Exatamente. Não aparecem desenhos perfeitos, redondinhos. Na verdade, esses desenhos são fáceis de fazer mecanicamente, manualmente. É isso aí. Bom, respondida a pergunta desse nosso ouvinte. Temos mais um ouvinte aí. Vamos lá, solta aí, produção, vamos ver lá. Boa noite. Meu nome é Adriana, eu sou de Osasco. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Paulo Aníbal. A gente muito observa no céu e tem muito satélite. Como é que a gente faz a distinção de repente, um fenômeno ufológico de um satélite? Que é muito difícil, assim, para leigos, né? Tem muita gente que vem ver e acha que é um fenômeno ufológico quando, na verdade, não passa de um satélite. Tem alguma dica que você pode dar para a gente estar identificando? Valeu, obrigada. Obrigado você, Adriana, pela nossa audiência aqui. Valeu pela pergunta, Adriana, bem interessante. Porque o satélite realmente confunde. Tinha um satélite uns anos atrás, o Iridium, como ele tinha uma baixa altitude e painéis solares grandes, ele brilhava com uma intensidade tão forte, mais que a estrela mais forte do céu, e enganava. Só que tem um macete, um satélite quando atravessa o céu, ele tem o seu brilho, ele está sempre em linha reta. Ele não faz curva, não faz manobras. Por quê? Ele está em linha reta atravessando
a região do céu. Se ele estiver entrando na atmosfera, se pulverizando, que a gente chama virando um meteoro, ele vai formar aquele rastro de estrela cadente em linha reta, sem fazer qualquer mudança de movimento. Então isso daí é um macete. E o brilho do satélite, quando você está olhando à noite, ele sempre mantém um brilho bem constante. Bem constante. Exceto o Iridium, por causa da baixa altitude dele, que hoje não existe mais o satélite Iridium. Ele brilhava muito forte e às vezes ele acentuava numa certa posição o brilho dele. Até mais que a estrela d'alva. Enganou muita gente. Inclusive eu já recebi relato desse satélite como disco voador, e não era. Então, o satélite tem uma macete. Observe, se ele mantém o seu brilho e está em linha reta, com o mesmo movimento, ele é um satélite em geral. Porém, se esse objeto está em linha reta, de repente fez um ângulo reto no céu, começa a fazer curvas, manobras, opa, pega a câmera, a câmera, alerta vermelho, já não é um satélite. Então o satélite, como ele segue o padrão do movimento da nossa rotação, ele segue também um padrão de direcionamento de voo. Então ele está sempre na mesma direção e sentido, o satélite não há mudança. Respondida a sua pergunta, Adriana, obrigado, hein? Ó, se você quiser fazer mais perguntas aí, pessoal que tá ouvindo aí a gente, tá vendo pelo YouTube, só ligar aí, só mandar aqui no 996070731. Professor Paulo Aníbal aí tá à disposição para responder mais perguntas. Agora a gente vai mais de música, mas antes eu vou mandar um abraço pro Alex Furtado, que vai estar aqui no dia 16, aqui, quebrando tudo. O Bruno Mori também tá aí ligadinho aqui com a gente, a Colete, o Samuca lá de Itapecerica da Serra, o Danilo Morgani, que em breve vai estar aqui também no programa A Casa do Mr. Volpe. Eu quase falei, sabe o que quase eu falei? Eu tava tão acostumado com o programa que eu quase falei Volpe programa madrugadão, que eu fazia de madrugada. Aí eu dei uma engolida aqui de sapo agora, viu? Mas aqui o programa é A Casa do Mr. Volpe. Seja bem-vindo à Casa do Mr. Volpe. Bom, então a gente vai aí de música. Vamos aí de Cazuza, Exagerado, e Raul Seixas, Guita. E a gente volta já já com mais professor Paulo Aníbal. Faça a tua pergunta, hein? Estamos aí esperando. É isso aí, voltando com o programa Casa do Mr. Volpe. Eu sou o início, o fim e o meio. Raul Seixas aí, Guita. E tivemos antes Cazuza, Exagerado. Olha só, hein? Prestando homenagem aos que se foram, estão lá no andar de cima fazendo seus shows sensacionais. Eu continuo aqui com o professor Paulo Aníbal, desvendando os mistérios do cosmos. Olha, eu recebi uma pergunta do Domingos aqui. Domingos, reformula a tua pergunta porque ninguém entendeu aqui. O que tem a ver Hillary com copo, com... Eu não sei, reformula a pergunta que a gente não entendeu. Agora, tem uma outra pergunta aqui do Jorge. Olá, professor, meu nome é Jorge Duarte. Sobre o agroglifo, não faltou avaliação, não porque diz respeito a campos magnéticos e emissão de radioatividade? Sim, também. Pelo que eu tive conhecimento, primeiro no casos ingleses, pelo que eu tive acesso, os que eram dito reais tinham uma avaliação nessa área e também em outros tipos de radiações. Então não é um caso no Brasil, não vem nenhum caso brasileiro vem esse tipo de certas nuances, de certas diferenciações em diversos graus de frequência de radiação. Tá certo, respondido a sua pergunta aí, Jorge Duarte. Lembrando, o programa A Casa do Mr. Volpe tem o apoio do Centro de Estética Espaço da Pele. Lá tem fotodepilação, gordura zero. Agora para esse verão, a mulherada vai adorar fazer gordura zero, hein? Até homem também gosta de ter aquela barriguinha, gordura zero, é ótimo, hein? Design da sobrancelha, limpeza de pele e aplicação de rena e muito mais.
Fica na Avenida Miguel Stéfano, 355, lá na Saúde. Telefone 257-71496 e telefone 9529198105. Você liga lá e fala com a Ana que ela resolve o seu problema totalmente. E a gente vai no final, a gente tá já, as pessoas já estão mandando o nome através do telefone aqui da rádio 996070731. A gente vai sortear uma limpeza de pele e uma fotodepilação. Pode ser homem, pode ser mulher. Aí a gente vai escolher aí. O pessoal vai lá, só falar com a Ana lá, tá bom? É intervalo agora ou ainda tem tempinho aí para mais uma pergunta? 5 minutos? Então dá para fazer uma pergunta. Professor Paulo Aníbal, esses documentos aí... E aí, professor, esses documentos secretos... Não são mais secretos porque estão desclassificados. São documentos que envolvem a atuação da Força Aérea Brasileira no assunto de OVNIs no nosso espaço aéreo. Então, nesses documentos, enfoca até contar de piloto com os discos voadores. Então, há quase mais de 4.000 páginas liberadas que qualquer civil pode consultar no Arquivo Nacional em Brasília. Esses documentos. E eu trouxe alguns, até vou te dar, que fazem referência a situações diversas de piloto que viu nave perto da sua aeronave. E não é só formato clássico de disco. Temos o formato até de triângulo voador. Um triângulo voando que entrou numa abordagem, numa rota em frente do avião onde estava o piloto, que reportou isso para a Força Aérea no relatório. Esse relatório que foi centralizado no CONDABRA, no Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Eu até brinco que é a nossa Área 51, em Brasília. Aliás, existe um documento, isso é oficializado, que todo piloto, tanto civil quanto militar, quando se envolve num incidente ufológico, durante o seu voo, não só o piloto, mas também a tripulação, eles podem preencher um documento chamado Ocorrência de Tráfego Hotel. É o linguajar dos nossos militares da Força Aérea que dão quando um OVNI está no espaço aéreo, numa rota comercial ou militar. Então é o tráfego hotel. É como se esse disco estivesse se hospedando nesse tráfego. Então esse documento existe. Pessoas dentro da aeronáutica que se envolveram com isso, preenche esse relatório, anexa mais informações e direciona para Brasília, num sistema aeroespacial brasileiro, no CONDABRA. Olha, interessante isso. Isso daí, inclusive, qualquer civil pode consultar esses documentos e até tem a fita de áudio, até de um famoso caso de uma ocorrência que ficou famosa no nosso país, que é a Noite Oficial dos OVNIs, quando 21 OVNIs apareceram no espaço aéreo entre Rio e São Paulo, e até um ex-ministro da Aeronáutica era o piloto de um deles, Otávio Moreira Lima. É mesmo? Pilotou um dos F-5. E na época, em 86, eles prometeram o relatório, mas ele veio quase 30 anos depois. Mas está lá. Inclusive, fitas de áudio dos pilotos com o controlador de voo. Até um dos controladores falou: uma verdadeira festa de disco voador no céu. Isso evidenciou até uma falta de preparo dos controladores para lidar com essa situação. Isso apareceu em radar, tudo, Sim, né? radar. Tanto de solo, tanto da torre de Brasília, São Paulo, Rio. E apareceu também nos radares de bordo dos aviões. Inclusive, os pilotos visualizaram esses OVNIs. Inclusive, um estava interceptando bem na direção da interceptação. No mesmo instante, segundo, o OVNI foi atrás do avião. Uma manobra invasiva bem impressionante. Agora, professor, esses seres que vêm aqui na Terra são do bem ou do mal? Olha... estão falando... Isso você vai responder depois do intervalo. A produção está me falando. Intervalo! Eu volto já já. Depois do intervalo a gente volta. Start FM. É isso aí, voltando o programa Casa do Mr. Volpe, hoje recebendo o professor Paulo Aníbal, desvendando os mistérios
mistérios da ufologia, os mistérios do cosmos. O pessoal tá ligando aqui. Gente, quando vocês ligarem, dá um toque aí no WhatsApp. Sou eu, fulano de tal, tô ligando aí, que aí a nossa produção vai entrar em contato com você e vai combinar pra entrar no ar direitinho, tá bom? Aí sim, porque não dá pra gente colocar assim no ar, a olho assim, a olho nu, né? Afinal de contas pode ser um ET ligando, né? Então, professor, a pergunta que ficou no ar. Se tem ETs bons ou maus? Os maus, esses são bons. Eu sempre maus? falo, existe a dualidade das coisas, o referencial dos opostos. O que é isso? Se na Terra temos pessoas com diversas intenções, se temos o preto e o branco, a noite e o dia, os opostos de tudo, temos pessoas com boas índoles e péssimas índoles, por que no espaço não vai ter a mesma coisa? Eu também acho, né? Inclusive, um dos maiores cientistas da atualidade, o físico Stephen Hawking, ele fez um alerta muito interessante recentemente. Ele falou em relação a alienígena, porque a humanidade tem que tomar muito cuidado se eles manterem um contato aberto e amplo com a Terra. Por quê? Qualquer civilização com tecnologia avançada que venha nos invadir vai suprimir quem é inferior. Isso já ocorreu no passado, já. Quando os descobridores espanhóis e portugueses estiveram no continente americano. Como a tecnologia deles, obviamente, era maior, melhor, sim. e reprimiu toda a cultura primitiva que existia aqui. É verdade. Entendeu? Até um vírus da gripe, que aqui não existia, dizimou populações indígenas inteiras. Até outros vírus, outras bactérias que aqui não existiam, dizimou. Vamos pensar, e se vier seres com bactérias e vírus próprios para a Terra? Imagine a capacidade de virulência desses micro-organismos. É um risco que realmente risco grande, não se pode correr risco. Realmente, eu concordo com o Steve Hawking. Se os ETs vierem com um monte de nave estacionada por aí, sobre as cidades, eu já vou pensar que nem Independence Day. Entendeu? Qualquer cultura que tem uma tecnologia muito superior e tiver interesse de invasão, de ocupar o espaço, vai sempre suprimir o mais fraco. Então, é nessa questão que é essa mensagem de Steve Hawking. Porque há pessoas que praticamente tiram o crucifixo do altar, Jesus do altar, e põem um ET. Nós temos seitas hoje dedicadas a alienígenas. É mesmo? Eu não vou citar nomes porque eu não quero fazer propaganda delas. Sim. No estado de São Paulo, pelo menos, conheço 7. 7? Seitas. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. Tem gente tirando o santo do altar e pondo ET. Tá, muito cuidado. É que nem aquela cena que tem no Independence Day no primeiro filme, que vai aqueles caras lá com a placa lá e os caras... Botam um raio bem em cima dele. Lá, no pronto, acabou tudo, né? Aí, infelizmente, para eu contar, a gente não sabe se eles são bons ou maus. Tudo depende de um referencial. Qual que é o interesse deles? Qual a intenção real deles aqui? Será que é puramente benéfica? Será que a gente pode dizer que eles são bonzinhos, angelicais? Não é bem assim a história. Infelizmente, do mesmo modo que temos na Terra diversas intenções, no espaço também existe. Claro. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Inclusive, certos relatos de abdução, muitos relatos que eu tive contato, o responsável pela abdução do rapto, o ET, praticava, de certa forma, para o nosso referencial, do ponto de vista, para a gente, maus tratos contra a pessoa. Ele transforma a pessoa num rato de laboratório, praticamente dentro da nave. Há casos de contato de abdução que existe até cura. Eu até conheço uns 2 casos de cura de doença grave. Mas a maior parte de contatos assim, direto, enfim, dos relatos que eu conheço, não foi tão benéfico assim. Olha, tem o Natan aqui, mandou uma pergunta aqui. É verdade que dizem que existe ETs vivendo entre nós? Se é verdade, quem são os melhores que nós? E por que não dominam a Terra? Primeiro que eu acho que não tem esse interesse. Já teriam feito isso antes da gente ter a tecnologia da bomba nuclear. Eu acho que não tem esse interesse, senão já teriam feito isso. Se eles têm
vamos supor, naves que podem atravessar galáxias, pode viajar numa tecnologia completamente desconhecida, será que eles não têm tecnologia para ficar entre a gente? Eles fazem um clone tipo um ser humano, eles podem andar entre a gente. Quem garante que o senhor não é alienígena me entrevistando? Saber, né? Gente, se eles tiverem... Eu tive a oportunidade... Quem tá aqui atrás da mesa não é alienígena, Eu né? tive a oportunidade de conhecer, de falar com um dos abduzidos que foi abduzido na década de 70, 74, 73, em pleno regime militar. Na segunda abdução que ele sofreu em 74, um ano depois, ele viu ele mesmo dentro da nave, como ele se configurava do jeito que ele tinha há um ano atrás. E isso é um relato da década de 70. É lógico que é o relato do Nelson Pátero. Para quem quiser pesquisar melhor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele morreu, infelizmente, há acho que uns 2 anos atrás. Ele foi abduzido em Catanduva, no interior de São Paulo, e foi deixado em Colatina, no interior do Espírito Santo. Nossa. E Colatina voltou agora a notícia ano passado por causa da barragem que estourou do Rio Doce, que Colatina ficou seriamente afetada no seu abastecimento de água na época do ano passado, que hoje faz um ano do maior incidente ecológico brasileiro. Que coisa. Ó, o Sandro Faria tá fazendo uma pergunta também. Falando em outros planetas, é verdade sobre o que dizem sobre a Terra? Mas eu quero entender o que ele quer saber, quais informações que diz sobre a Terra, porque é tanta coisa que é impossível enfocar. Reformula melhor essa pergunta. O que você quer saber em relação ao quê? Em qual informação? Para eu poder realmente responder melhor. O que nós podemos dizer em relação à Terra? Nós temos diversas formas biológicas de vida. A gente especula que deve ter muita forma biológica no espaço. Você sabia que a astronomia oficial já aceita que tem mais de 4.000 planetas habitáveis? Não, orbitando estrelas semelhantes ao nosso... A estrela que é o tipo do nosso Sol. Não é possível que não exista Inclusive, vida, recentemente, né? Já foi detectado planeta numa órbita que deu para constatar que ele pode ser um planeta rochoso e que tem as mesmas condições físico-químicas do planeta Terra. Se tiver as mesmas condições, ele pode manter uma vida biológica como a nossa. Exatamente. Só que, por enquanto, a nossa tecnologia é impossível a humanidade mandar uma nave para um planeta em outra estrela. Inclusive, a estrela mais próxima da Terra depois do Sol, que é a Alfa do Centauro, o sistema da Alfa do Centauro, que está a uns 4 anos-luz da Terra, foi detectado um planeta numa das suas estrelas, que é um sistema triplo de estrelas. Numa das suas estrelas foi detectado um planeta que acredita ser rochoso e que tem plenas condições para ter vida. Tipo o planeta classe M, né? Seria o planeta semelhante ao nosso, porque o nosso planeta está numa posição orbital nem muito perto da estrela e nem muito longe, e que permite ter água líquida, que permite ter uma atmosfera, que permite ter um campo eletromagnético, um campo gravitacional, todo um sistema físico-químico para manter a vida na Terra. Se qualquer planeta, em qualquer estrela, nós não estamos falando de uma estrela, existe trilhões de estrelas. Você sabia que existe mais estrelas no universo que grãos de areia de uma praia? Meu Deus do céu. Então, grãos de areia, hein? Grãos de areia. E numa praia tamanho médio, existe mais estrelas no universo que grãos de uma praia universo tamanho infinito, médio. Né? Não tem fim, né? Isso é a questão do cosmos, ainda está em pesquisa, está em debate, tudo. Então, a possibilidade de ter planetas com vida é muito grande em termos estatísticos. Porque o ser humano pode ser muito presunçoso em achar que ele é o único no universo, né? Agora, a vida inteligente é um processo mais difícil. Mas se surgiu na Terra, por que não pode ter os mesmos princípios físico-químicos biológicos para surgir em qualquer outro planeta que tenha as mesmas condições? Lógico que é possível. O Domingos reformulou a pergunta aqui, ó. Vamos ver aqui. Há um vídeo na internet, na página do OVNI. Hoje tem o vídeo a Hillary... Como é que é? Começa a tossir, pede um copo de água, ao invés de beber, ela expele da boca 2 objetos que estavam dentro de sua boca. Eu vou ser honesto, eu desconheço esse incidente. Eu desconheço, eu não vi esse vídeo, eu realmente não conheço esse caso. Se puder me mandar para o meu e-mail ou para alguma rede social minha,
esse vídeo eu agradeço. Eu tô como Paulo Aníbal em todas as redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, no WhatsApp também. Posso dar o meu número do WhatsApp? Pode. O número do WhatsApp de fácil acesso é 948478886. E no e-mail, o que eu posso deixar pode ser o paulo.anibal@gmail.com. E no Facebook à vontade, pode me pesquisar como Então, Paulo Aníbal que me Domingos, acha. Esclarece essa dúvida com ele aí, manda o vídeo. Eu não conheço ele, esse vídeo. Ele vou pode ser até te honesto. responder com mais certeza. Eu também Eu desconheço esse falar. fato. Não... Agora, o professor Paulo Aníbal, você conhece alguém atualmente que foi abduzido e que numa próxima oportunidade você poderia trazer aqui para ele contar a história pra gente? Conheço. Tenho que falar com ele. Inclusive, conheço do sexo feminino e masculino. Eu já tô convidando para um próximo programa, hein? Conheço um, Vamos inclusive, trazer um ele tem um abduzido implante. Ele tem um implante que ele me mostrou. Até fotografei tudo. Lógico que eu não divulguei. Jamais divulguei o caso dele, porque ele me pediu sigilo total. Mas talvez num programa de rádio, mascarando o rosto dele. A gente bota tudo. um saco, dá ele Não, como o homem do saco, vai. Não, mas eu conheço um que fala abertamente mostrando a cara. Se puder convidar, eu convido. Convida os dois. Pode convidar os dois. A gente vai combinar num próximo programa. Já tá convidado para vir aqui. Ó, o JP tá fazendo uma pergunta. A Terra está tão mal na fita que nem os ETs querem aqui. Não querem conquistar. Exatamente. Ó, nem os ETs. Gente, acho que aqui tá tão ruim, que aqui já é... Gente, vamos mudar para outro planeta, que aqui já não dá mais. Tá muito ruim. Se você analisar, tirando a brincadeira fora, você sabe que quando a gente liga a TV ou liga um rádio de notícias, a gente só ouve tragédia. Só tragédia. Você sabia que essas informações estão indo para o espaço através de ondas magnéticas? Até tem um filme baseado no livro de Carl Sagan, que é Contato, com a Judy Foster. Ah, já vi, excelente filme. Inclusive ele começa com uma informação da primeira transmissão global de TV que houve, que acho que foi nas Olimpíadas da Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial. Inclusive tem a questão do nazismo. Uhum. Inclusive a civilização alienígena retransmitiu de volta, porque todas as ondas que a gente está gerando aqui, gente, estão indo para o espaço. Se tiver um ET sintonizando as nossas frequências, eles vão ver o que a gente está vendo aqui. Eles não precisam estar aqui para ver notícias de tragédia. Eles podem simplesmente, se eles têm tecnologia, simplesmente conectar aos nossos satélites de transmissão de dados e informações. Eles vão saber de tudo. E aqui tá tão ruim, acho que só se os ETs vierem. Imagine ver ET malvados. Pois é. Já temos os malvados aqui, imagina os malvados de fora. Aí é o que eu falo, professor. Os filmes que são feitos em Hollywood sempre tem aquela coisa fantasiosa, mas no fundo tem uma verdade. Você assiste aquele filme O Dia que a Terra Parou, tanto a versão dos anos 60 como a versão nova do Keanu Reeves, que ele quase destrói a Terra. A versão nova é um pouco mais assim, maléfica do que a dos anos 60, que é mais suave, né? Tem fundo de verdade nisso, né? Sim, inclusive, sim, lógico. Baseado em é uma grande, coisa, é uma né? grande preocupação da humanidade e até dos militares. É justamente esse contato com os ETs. Qual vai ser a finalidade? Qual o objetivo real? O que está por trás desse contato? Será que são objetivos claros, benéficos ou são escusos? É um grande problema. Inclusive, por isso que talvez Steve Hawking, que é o maior físico da atualidade, ele que escreveu o famoso livro Universo na Casca de Nós. Para quem não se lembra, ele é o físico que vive numa... Ele é totalmente tetraplégico, vive numa cadeira de rodas. Aquele físico... Foi aquele que participou de um episódio de Jornada nas Estrelas, Nova Geração, não foi? Aquele que está na cadeira de rodas. Sim, é o maior físico da atualidade. Ele defende claramente que a posição não é totalmente a pé atrás com contato com ET. Se eles vierem para a Terra, pode não ser legal para a humanidade. Pode ser, infelizmente, pode ser totalmente maléfico. Pois é. Ó, a Sandra aqui tá fazendo mais uma pergunta. Obrigado a todos vocês que estão hoje participando aqui do programa Casa do Mr. Volpe.
Bem-vindos à casa do Mr. Volpe. Professor Paulo Aníbal, a Sandra está falando assim, existe registro de mulher que foi abduzida e que ficou grávida? Sim, inclusive eu conheço, eu tive contato. Meu Deus do céu. Só para esclarecer, abdução é um rapto promovido por ETs, onde você é levar para dentro da nave e vira uma cobaia deles. Eles põem você numa máquina e faz qualquer coisa. Na casa das mulheres, há relatos, inclusive dessa que eu vou falar, que introduziram um objeto dentro dela como se fosse, eu até brinquei, o verdadeiro Papa Nicolau alienígena. Raspando por dentro, tira. E inclusive tem um outro relato. Essa é de Minas que eu conheço que ficou grávida. Ela me alegou que ficou grávida, cresceu até um pouco a barriga, mais ou menos no segundo mês e meio, terceiro mês, se não me falha a memória, sumiu o fé dentro dela. Depois de uma abdução durante a madrugada que ela tinha visto os ETs. E ela percebeu os caras mexendo na parte vaginal dela. Então, inclusive é um caso. Eu tenho até foto a foto da situação dela grávida antes. Óbvio que eu não posso jamais divulgar. Não, sim, nome. claro. Essa seria impossível de eu trazer para um programa. Sim. Inclusive ela não viria, eu acho. Tem uma aqui em São Paulo que eu também pedi contato. Mas ela poderia entrar via WhatsApp, via fone, de repente, sem se identificar. Agora eu acredito, alguma coisa ela tinha assim. quase a minha idade. Quando eu conheci ela, faz mais ou menos final dos anos 90, não era nem ano 2000, acho que foi em 99, falha a memória. Eu pedi o contato com ela e naquela época não tínhamos o contato digital como temos hoje. Então, se ela estiver me ouvindo de alguma forma, que ela me pegue algum contato e volte a ter contato comigo. Que eu tenho a foto dela, mas não posso jamais divulgar. Não, claro, a gente sempre preserva. E tem uma senhora, não sei se ela está me ouvindo, que ela morava aqui, perto do Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, mais ou menos próximo da Quacentenário, onde ela tinha visão daqueles eucaliptos. A 1h30 da manhã, ela teve um ímpeto forte de querer abrir a janela do quarto, que tinha uma sacadinha. Quando ela abriu a janela, viu um bata-disco voador em cima do eucalipto. Ele jogou um raio de luz em cima dela, simplesmente puxou pelo raio de luz, como se fosse um elevador luminoso, ela para dentro da nave. Ela se lembra até que foi colocada em cima de um tipo de uma maca. E os ETs mexiam como se fossem médicos. Ela que me deu um relato tão preciso na manipulação deles por parte dela, que até interferiu na parte vaginal. Meu Deus do céu! E ela foi... Como ela retornou, ela não se lembra, mas se lembra que estava em cima da cama e com sangramento E ela foi parar no médico, e o médico perguntou se ela sofreu algum tipo de estupro ou algum corte com instrumento cortante dentro da vagina. Que coisa! E logicamente que essa história, se ela contou pro médico, não acreditou. Não, claro. Não acreditou. E ela tem até os exames que foram feitos disso daí. Tem até os exames disso que ela me mostrou. Essa daí ela tá na minha rede social. Não sei se ela tá me ouvindo aqui. Não sei se chegou. Mas eu gostaria que ela entrasse ao vivo pro WhatsApp sem se identificar nada. Com certeza. Ela tem quase a minha idade hoje. Temos alguém ao vivo aí. Pronto. O Dr. Rock. Dr. Rock and Roll. Tudo bem, Dr. Rock? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. O homem que tá falando, o homem que manda no ABC. Ô, louco. Ele manda no ABC. Ele faz assim, ó. O ABC curva sobre ele, né, doutor? Você tem alguma pergunta para fazer sobre UFO pro professor Paulo Aníbal aqui, que está hoje ilustrando a casa do Mr. Volpe? Tenho sim, tá? Bom, antes queria parabenizar a iniciativa do programa e sucesso para você e toda a sua produção aí. Obrigado, Dr. Rock. E ó, tá convidado para vir aqui no programa contar um pouquinho da sua carreira, do que você já fez em prol do rock and roll. Tá certo? Vamos combinar? Pode ficar tranquilo, vamos marcar sim. Opa, e depois... Então, esse assunto, além de rock and roll, é de grande interesse meu, né? Sim. E eu vou fazer uma pergunta. Eu assisti uma entrevista, tá? Aqui na TV a cabo aqui do ABC, que pega as 4 cidades, né?
E A Eco TV? Chama-se, parece que é Projeto Crom, não tenho muita certeza agora, tá? E dizem que eu vi essa pessoa, era uma mulher, falando que já existem extraterrestres convivendo com a gente. Isso eu vi dela já 2 vezes. E eu gostaria de saber a opinião aí do entrevistado. E aí, professor? Conheço, inclusive eu sei qual mulher que ele está falando até. Uhum. Eu tenho inclusive a amiga minha é uma ufóloga, tudo. Isso. Ela mesmo já teve contato com ET. Não sei se ela Isso. chegou a contar a abdução que ela teve, não sei. Mas não vou falar o caso dela. O grupo Crom, ele faz um trabalho bem específico na ufologia, que ele faz transcomunicação instrumental. O que é isso? Através de recebimento de ondas de rádio e TV, recebe certas mensagens como se fossem subliminares. São mensagens ocultas de espíritos e até de ETs. Olha só. É uma área que eu não conheço muito bem, por isso que eu não posso me aprofundar. Eu acredito que a moça que você ouviu falar de uma entrevista é Cris Pascoal, se me falha a memória. Pode ser. Se ela me ouvir, estiver me ouvindo, eu gostaria até que ele entrasse em contato conosco, que ela é uma pessoa que teve contato muito forte com alienígena. Eu não vou falar a situação contato nela, porque ela não está aqui. Sim. Mas esse grupo como atua em Santo André? Isso, não justamente. sei. Ela mesma. É ela mesma? Ela é de Santo André, isso mesmo. Então eu imaginei. Então eles fazem um trabalho sério. Inclusive, tem uma pesquisadora que agora me falhou a memória, trabalhou com essa pesquisa até em Portugal. É reconhecida. É uma pesquisadora, mora no Rio agora atualmente. Gente, me falhou um nome importante da pesquisa nessa área. Daqui a pouco você lembra, doutor. Eu vou me lembrar já. Eu tive com ela em Minas, num evento ufológico. Como é que me falhou a memória desse jeito? Era uma referência nacional em transcomunicação, para ter ideia. Isso. Mais alguma pergunta, doutor Roque? Não, seria isso mesmo. Aí eu queria mais uma confirmação, né, do que eu vi, né? Eu vi 2 vezes isso também confirmando, né? Uma pessoa séria, pelo que eu vi, e está aqui perto de casa, modo de falar. Ela é séria mesmo. Santo André. Isso. Muito obrigado aí, uma boa noite, sucesso para você e sucesso aí pro Mr. Vup. Até uma próxima, que eu estarei presente logo aí na Start FM. Opa, a gente aguarda por você aí. Aí depois, no final, aí a gente já sai para tomar aquela cervejinha, aquele vinhozinho, né, doutor? É isso aí, para relaxar. Obrigado, doutor Roque. Ótimo, uma boa noite a todos aí, viu? Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Eita. Cada coisa. O Domingos aqui, ele tá insistindo. Vamos ver aqui. Qual a pergunta aqui? Domingos, vamos ver aqui. Qual a sua opinião sobre os relatos na internet? Falam que o governo norte-americano já teria influência e orientações de extraterrestre. Desde o caso Roswell. Principalmente no governo, no presidente, quando era o Eisenhower. Parece que houve uma reunião secreta envolvendo ETs desse tipo, baixinho, cabeçudo, com esse aqui, agentes do governo. Aqui, ó. Esse daí é minha caneta. Desses assim aqui. Eu conheço um amigo meu americano, até me mostrou coisas que faz referência a esse tipo de coisa, que o governo americano, desde Eisenhower, inclusive a neta dele, fala isso publicamente. Inclusive aí já esteve aqui no Brasil uma vez. Eu não conheci ela pessoalmente, mas quem quiser pesquisar sobre isso na internet vai achar uma vasta referência sobre isso. Pode achar também sobre o projeto Majestic 12 na internet, que você vai encontrar muita informação interessante envolvendo agente militar, agente da CIA com extraterrestre. Você me lembrou agora um fato curioso. Programa Flávio Cavalcante dos anos 70, TV Tupi, que foi... Eu tenho esse tape aí. Eu assistia, pequenininho. Que tem aquele casal que afirma que foi abduzido. Parece que ou ele ou ela já faleceu.
Sim, dos sim. dois já, Ele já faleceu. ele já faleceu, né? Eu tive a oportunidade de conhecer individualmente 5 minutinhos? Acabou. cada um deles. Cada um deles. Em momentos diferentes. Eles mantiveram a mesma versão. E Flávio Sim. Cavalcante era cético Até hoje. nisso. Eu acho que eu vi ele antes de morrer, eu acho que um ano antes dele morrer, que ele morreu um ano retrasado. E mantém essa versão tudo. E que o ET, o nome do ET que apareceu pra ele, seria o Carran. Carran, exatamente. Ele tinha um carro, Camangueira. Começou a se acreditar na história dele, que eles estavam viajando para Brasília numa estrada à noite. Tudo começou com uma abdução deles dentro do carro. A nave pairou em cima, pegou o carro e eles para dentro do disco voador. Todo mundo começou a acreditar na história deles quando o carro sofreu esse Camanguinha. Em pouquíssimo tempo, ele enferrujou inteiro. Aí se deu credibilidade maior nessa história na época, na década de 70. E foi parar no programa Flávio Cavalcante. Eu vi a entrevista dele, era muito pequenininho. Eu consegui esse tape aí, porque eu trabalhava numa produtora, eu não sei se foi ele ou ela, ou alguém próximo a eles, que foram levar a fita de vídeo para passar para DVD. E por acaso caiu na minha mão isso aqui. Aí eu fiz uma cópia. Isso é interessante, isso aí. Eu fiz uma cópia do programa Flávio Cavalcante. Flávio Cavalcante era cético, ele não trazia realmente se não fosse uma coisa séria. Sim, era o caso dele, talvez seja o primeiro caso de abdução de um casal que ganhou a grande mídia. Estava em pleno regime militar. Estava em pleno regime militar. Então, é um caso que ele mantinha a mesma versão. Até cada um sofreu até interferência dos ETs. O grande líder seria o Carran. E ele começou a ter paranormalidade depois desse contato. É lógico que na época não foi isso para o Flávio Cavalcante, isso só veio muitos anos depois. Ele fazia até um tipo de um curso de memória, tentando retransmitir para as pessoas um conhecimento que disse que recebeu desse Carran. Uma coisa meio que esotérica, mas tudo bem. Então é um caso real. Infelizmente o protagonista já está falecido. A Bianca está viva. Eu acho que está. A Bianca e o Emílio Reis. Ele exatamente. Ele faleceu. Me lembrei da moça da pergunta, que é referência nesse caso, Sônia Rinaldi. Sônia Rinaldi. A pesquisadora reconhecida no caso de transcomunicação instrumental e que assessorou muito esse pessoal da região do ABC nesse tipo de fenômeno. Uma das pessoas que até a gente estava batendo papo aqui antes de começar o programa é aquele que pesquisava muito, era um ufólogo que é muito em programas de televisão, né? Claudio Corvo. Infelizmente faleceu. Faleceu. Inclusive era um dos maiores ufólogos que eu considero que era bem sério, né? Sério, bem pé no chão. Beirava o ceticismo, é como a gente deve ser. Algumas coisas não concordava com ele, a gente já tinha certas discordâncias, mas reconheço nele a postura que um ufólogo deve ter. E infelizmente não é o que está acontecendo com muitos ufólogos por aí espalhados no Brasil e no mundo, que estão levando um caso no monetarismo. Não vou entrar em detalhes. Hoje muita fantasia, né? Fantasiam muito. O interesse financeiro está falando mais alto. Em todas as áreas. Interesse político, financeiro e tudo. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial. São 23 horas e 27 minutos. Já? E olha, passou rapidinho, hein? A gente vai para um breve intervalo. A gente volta já com o último bloco do programa. E com o professor Paulo Aníbal com esse papo maravilhoso de hoje. Start FM. É isso aí, voltando com o último bloco do programa A Casa do Mr. Volpe. Lembrando que o programa A Casa do Mr. Volpe vai ao ar todas as quartas-feiras a partir das 22 horas. Muito assunto interessante. Hoje a casa está recebendo a visita do professor Paulo Aníbal, desvendando mistérios do universo, mistérios do cosmos, da ufologia e muito mais. Olha aqui, nossa, eu estou recebendo aqui mensagem aqui depois eu vou ver o que é. Professor Paulo Aníbal, as pirâmides
já ouvi falar que existe uma pirâmide no meio da floresta amazônica. Parece que até o Fantástico, há muito tempo atrás, tentou descobrir essa floresta. É verdade, professor? Eu aqui que deve existir, tem até uma foto que eu vi, que tem uma estrutura piramidal coberta pela floresta. Mas eu acredito que se toda a cultura arqueológica, desde a América Central até a América do Sul, tinha essa cultura avançada, por que não pode ter ido para a Amazônia? Lógico que pode, eu acredito que sim. Sabia que até na Bolívia, perto de Pumampuco, tem uma pirâmide inacabada, a pirâmide de Acatana. Eu tive lá o ano retrasado. Tinha uma pirâmide até no interior da Bolívia. E tive em Pumampuco e outras regiões, Sacsayhuamán, depois no Peru, em Sacsayhuamán, tudo que estão como referenciais no livro eram os deuses astronautas. Naquelas construções. Você estava até comentando que foi em alguns locais lá, sim, né? Sim, sim. Em Pumampuco tem coisa tão estranha que só podia ser explicado na atual engenharia da construção civil hoje. Eles já praticavam isso, não sei com que tecnologia, bem antes de Cristo. Meu Deus do céu. Então tem coisas que ainda é um verdadeiro mistério. Mas em contrapartida, também não pode jogar a interpretação em ET em tudo. Eu acho que o homem sim pode ter feito as pirâmides. Ou até mesmo os grandes mistérios aqui da América do Sul e América Central pode ter sido feito pela humanidade. Não sei se houve contato assim, uma consultoria com ETs, mas inclusive na questão das pirâmides do Egito, recentemente surgiu uma informação, está no documentário, que foi feita uma tecnologia de construção civil na época das pirâmides para o próprio homem. Então a gente tem que tomar também um cuidado um pé atrás com o tema nos anos astronautas. Eu acredito piamente que ETs realmente entraram em contato com os povos primitivos, tudo, mas também não podemos desmerecer a inteligência da capacidade humana. Claro, exatamente. Então a gente é uma área que a gente tem que pisar em ovos. Mas eu tive oportunidade no interior do Peru e da Bolívia, aqui na América do Sul, a ver coisas que, pela instrumentação arqueológica achada, seria praticamente impossível fazer o que fizeram em Pumampuco. Porque eu fotografei os artefatos arqueológicos, eu filmei, que estão num museu específico na região. Tinha que ter esse instrumento de construção civil da atualidade para melhor configurar certas construções que infelizmente ainda estão desenterrando, principalmente em região de Pumampuco. Há muito mistério aí que precisa ser realmente desvendado. Mas eu não posso, a princípio, jogar tudo nas costas dos ETs. Sim, eu não posso desmerecer a capacidade humana de ter feito tecnologias no passado que por algum motivo sumiram. Porque eu acho que a humanidade no passado pode ter atingido uma tecnologia bem avançada e eu não saberia dizer por que sumiu. É um mistério isso, né? Inclusive dentro da pirâmide do Egito, e foi tema de um documentário do History Channel, ali início do passado, sim, que há uma referência em hieróglifos que eles tinham conhecimento da energia elétrica, do uso da luz elétrica. Naquela época? E nenhum livro de história fala isso. Então, por isso que há muito mistério. Há coisas que na arqueologia oficial não vai. E na história, às vezes é um pouquinho mal contada. Que é aí que a gente fica, sabe? Há indicações que, na época da cultura dos egípcios, talvez eles conhecessem a energia elétrica. E sempre se acreditou que a energia elétrica só veio no final do século XIX. É verdade. Então, entendeu o que quer dizer? Então não posso jogar na costa dos ETs muito dos mistérios do passado. A gente tinha capacidade, sim, na época, de ter desenvolvido tecnologias que por algum motivo sumiu. Agora, professor, uma última pergunta, porque o tempo urge. Gostou da palavra? Urge. Viagem no tempo. É verdade que nos Estados... Isso é uma coisa que eu ouvi. Nos Estados Unidos, eles já estão testando, tipo aquele filme que existiu, Um Túnel do Tempo.
Assim, só que a gente não sabe oficialmente dados sobre isso. Porque inclusive aquele filme era uma base Para a própria secreta no física deserto quântica, que- para a própria física quântica, é possível viajar no tempo. É possível ir, mas saber que não é possível voltar. Existe. Tanto Na é. premissa, Não, se você analisar a física nua e científica dentro dos modos da física quântica, você pode viajar no tempo, mas não pode retornar. tanto é que Então não a sei. gente vê no Até que filme ponto, Túnel do Tempo, o Tony Newman e Doug Phillips Sim. nunca voltaram, né? Então, não sei até que ponto esse negócio de viagem do tempo pode ser real, não sei até que ponto. Se os próprios ETs, alguns, não são viajantes do tempo, não vêm do futuro. Existe uma Ou de linha outras dentro dimensões, né? da ufologia que defende que os ETs podem ser a humanidade no futuro que está viajando no passado. Isso Existe. tudo é um mistério, né? Sim, professor? então não dá para eu adentrar muito na viagem do tempo, porque se você entrar na física mesmo, tem coisas que não são possíveis. E tem coisas que até na viagem do tempo é possível fazer, mas não é possível o retorno. Tá certo. Professor Paulo Aníbal, muito obrigado pela sua presença aqui, pela visita aqui na casa do Mr. Volpe. A casa está de porta aberta. Vamos marcar uma próxima entrevista Muito obrigado. em breve e com pessoas abduzidas. Aí Isso eu sim. faço questão de estar aqui. O nosso técnico aqui já fez até assim, ó. A Abduzidas. produção já está espantada Já tá aqui. espantada aqui. Abduzidas. Eu vou combinar. Vamos ver que se a gente traz agora para janeiro, que é mais tranquilo, né? Vamos ver. Que depois das festas, alguma coisa assim, a gente combina e traz aqui as pessoas. Obrigado, professor. Deixa seus contatos mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com o professor Paulo Aníbal, esclarecer alguma dúvida, alguma Eu que coisa assim. agradeço essa oportunidade e tô vendo que é um programa de rádio altamente sério. E por isso que quando convidar o abduzido, pode confiar, vai ser tratado com seriedade Não, com e com certeza. toda a nobreza que Com merece certeza. o caso. Os meus contatos são simples, é Paulo Aníbal nas redes sociais, você pode me achar no Instagram, Facebook, Twitter, tudo quanto que é coisa, né? Tudo que é coisa, mas no WhatsApp, no 948478886 e no e-mail, que eu recebo muita coisa via e-mail também, é paulo.anibal@gmail.com. Muito obrigado, professor Paulo Aníbal, para vir aqui no programa Casa do Mr. Volpe. Mais uma vez, reitero que a porta está aberta e combinaremos uma próxima visita. Obrigado, um prazer estar aqui novamente com todos vocês ouvintes. Muito obrigado. É isso aí. Bom, agora a gente vai de música. Vamos lá de... Nossa, essa é uma ícone que realmente é de chorar. Janis Joplin, Piece of My Heart, e Jimi Hendrix, Cocaine. Pra você, dois grandes ídolos que morreram com 27 anos na década de 70. Vamos lá. É isso aí, voltando ao programa Casa do Mr. Volpe. Hoje a gente teve esse assunto sensacional, polêmico, que foi de ufologia, com o professor Paulo Aníbal, esteve presente aqui na casa e já se foi, né? Bom, lembrando, o programa Casa do Mr. Volpe tem o apoio do Centro de Estética Espaço da Pele. Lá tem fotodepilação, a gordura zero mesmo, design de sobrancelha, limpeza de pele, aplicação de rena e muito mais. Você quer entrar em contato? Liga lá, 257-71496 ou 9529198105. O Espaço da Pele fica na Avenida Miguel Stéfano 355, na Saúde, pertinho ali do metrô, ali uns 300, 400 metros do metrô, super perto ali, não tem o que errar. Bom, como a gente prometeu, a gente vai sortear aqui agora entre as pessoas que ligaram aqui pra gente uma limpeza de pele e uma fotodepilação. Vamos ver aqui. Bom, quem ganhou uma limpeza de pele foi a Sheila Santos. Sheila, entre em contato lá
eu tenho teu número aqui, vou passar o número para você depois entrar em contato lá com a Ana. Fala com a Ana, você ganhou na Rádio Start FM no programa Casa do Mr. Volpe. E quem ganhou aqui a fotodepilação, quem será? Será que a gente sorteia um homem ou uma mulher? O homem tem medo de depilação, né? Mulher, né? Então vamos lá, Sandra! Vamos lá, Sandra! Entra em contato, então você ganhou uma fotodepilação lá no Centro de Estética Espaço da Pele. Procura a Ana, eu vou te mandar depois o contato dela, tá? E você entra em contato com a Ana lá e faz uma fotodepilação para ficar tinindo para esse verão, legal? Bom, o programa já tá chegando aos seus minutos finais. Mas a gente, antes de eu encerrar, tocar mais 2 músicas aí, final mesmo, homenageando Made in Brasil, essa grande banda que vem desde os anos 70 e tá aí até hoje. E a gente vai homenagear o primeiro vocalista da banda Made in Brasil, que é Cornelius Lucifer. Vamos com 2 músicas dele aí, que é A Mina e Doce. Oswaldo Veicone, quero você aqui qualquer hora, hein? Eu vou entrar em contato com você aí, vamos combinar para o Made in Brasil vir aqui também. Legal? Vamos lá! É isso aí, voltando o programa Casa do Mr. Volpe e tá acabando o programa. São 23 horas e 55 minutos. Bom, agradeço a todo mundo aí pela nossa audiência em pleno feriado. Muito obrigado a todos vocês. E aí fica um recadinho aqui, ó. Você que é cantor, cantora também e quer participar do CD da Start FM junto com a Sony Music, manda um e-mail aqui para Start FM, não é? Manda um e-mail. Entra no site lá, você tem maiores informações sobre essa coisa muito legal, que você pode estar presente no CD da Rádio Start FM junto com a Sony Music. E você quer alguma pauta aqui no programa, ou quer indicar alguém aqui no programa, só mandar um e-mail a casadomrvolpe@gmail.com e aguardo você na minha página do Facebook, programa A Casa do Mr. Volpe. Legal? Bom, semana que vem a gente está de volta e vamos ter um convidado muito legal aqui, que é Vigílio Rovena e Matheus Truque aí, desvendando os mistérios da Rua do Triunfo. Vamos ver o que eles vão contar. Semana que vem eu tô de volta com muito mais programa e a porta da casa do Mr. Volpe está aberta. Até lá, bom final de feriado e até a próxima quarta. Tchau!